Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje temos a companhia da Catarina e do Nick. O Nick não tá aparecendo no vídeo, só a Catarina. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre documentação técnica. Então como que nós podemos criar uma documentação técnica que não importa quando uma pessoa ela vai entrar no projeto, ela vai joinar e vai fazer parte do projeto, seja no começo, no meio ou quase no fim, essa pessoa ela vai ter um contexto histórico de todas as nossas decisões técnicas, principalmente referente à arquitetura e design do projeto. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Então, aqui, o que eu tô falando, né? Então, existem várias formas da gente documentar projeto. Não, de novo, como sempre eu falo nos vídeos, não existe certo, errado, melhor nem pior. Porém, cada documentação vai ter suas vantagens, suas desvantagens, o seu conjunto de trade-off. E a técnica que eu vou mostrar hoje, a vantagem dela é porque a gente consegue ter uma timeline. A gente consegue ter um Architecture Logs, que a gente chama, que é um log de arquitetura. Ou seja, todas essas mudanças, decisões, evoluções, refatorações, os porquês, a gente documenta tudo. Isso fica numa espécie de log, a gente consegue saber tudo. Porém, é uma documentação mais técnica, né? Então é uma documentação que mais o time técnico, mais as pessoas desenvolvedoras que vão estar utilizando, né? Porque exige alguns conhecimentos necessários que talvez uma pessoa de business, uma pessoa menos técnica vai ter mais dificuldade em realizar as documentações. E quando existe dificuldade, muito provavelmente isso não será feito, né? Porque empecilhos desanimam as pessoas de fazerem as coisas. Então, o que eu estou falando aqui é um tal do ADR. Mas o que é o ADR? É o tal do Architecture Decision Record, que é basicamente um registro de decisão de arquitetura. Então, normalmente, tem vários templates, tem várias formas de fazer, tem várias sessões, mas uma bem comum são 4 sessões que a gente vai ter, se eu não me engano. A sessão de decisão. Então, decisão não, de status. Então, o primeiro de todos é o status, ou seja, é uma decisão, é uma documentação que é uma proposta, ela está sendo discutida, ela foi reprovada, ela foi aprovada, ela foi implementada, ela está planejada. Então, assim, qual é o status dessa decisão? Segundo, contexto, né? Então, na época que a decisão foi necessária, na época que a decisão foi feita, na época que isso existiu, que criou-se, qual era o contexto, né? Qual era o problema, qual era o contexto, qual era a situação, qual era a necessidade, qual era o caso de uso, qual eram as motivações, quais eram as razões. Então, se daqui 2 anos a gente quiser saber, mas por que a gente utilizou Node, por que a gente colocou TypeScript? O contexto vai estar explicando por que 2 anos atrás a gente tomou essa decisão. A decisão em si, né? Qual foi a decisão que a gente tomou? Então, dado um contexto, a gente tomou uma decisão. E por último, a gente vai ter o tal da consequência, né? Quais foram as consequências que a gente vai enfrentar em tomar essa decisão para esse contexto, nessa situação. Então, vocês podem ver que as 4 coisas elas se encaixam. Porém, nem sempre a gente vai ter somente essas etapas, né? Então, deixa eu ver aqui, tem eu acho que é esse aqui mesmo, acho que esse projeto aqui mesmo, eu dei start nesse projeto já. Então, aqui a gente pode ver, tem ferramentas, tá? Tem uma ferramenta que é esse... cadê a ferramenta? É uma ferramenta que chama... É uma ferramenta que ela vai criar os registros pra gente. É bem legal essa ferramenta. Eu acho que tá na minha wiki. Vamos ver aqui. Engenharia de software. Arquitetura de software.
Documentação, ADRs. Infelizmente eu não salvei a ferramenta. Eu tinha certeza que eu tinha salvado ADR, pessoas, documentação, arquitetura, comunidade. Realmente eu não... Realmente eu não salvei, gente, mas ADR Tool, ou esse link aqui que eu salvei, tem o link da ferramenta. Vamos ver aqui, ó. Template, Capture... Aqui, ó, isso aqui, ó. Essa ferramenta aqui. Então, esse ADR Tool é uma ferramentinha que a gente consegue utilizar ela. Então, a gente coloca lá ADR init e passa um diretório. E toda vez que a gente colocar um ADR new, ele vai criar um novo arquivo Markdown nesse diretório com um exemplozinho, com um templatezinho pra gente. Então, essa ferramenta, ela é bem legal. Mas, eu acho que inclusive deve ser o mesmo repositório que eu estava aberto, não é? Não é o mesmo repositório. Então vamos lá, vamos para os templates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 templates. Nesse template, então, quais são as seções que essa pessoa recomendou? O problema, a issue, a decisão, qual foi a decisão tomada, o estado, a situação da decisão, o grupo, né, quem são as pessoas que são responsáveis ali, suposições, então, sei lá, claramente descreva claramente suposições no ambiente no qual você está tomando decisão. O custo, agenda, tecnologia e por aí vai. Sem restrições ambientais, tais como aceitar padrões tecnológicos, pode limitar alternativas para você considerar. Restrições, então quais são as restrições na época? Posições, o que é posições aqui? Posições eu não sei. Lista de posições. Isso aqui são soluções alternativas para a decisão que foi tomada aqui em cima. Então, quais são outras alternativas? Quais são outras opções viáveis? Argumento, destaque porque você selecionou a posição. Aí, dado uma lista de opções viáveis e alternativas, por que você escolheu, por que você tomou a decisão que você tomou? Implicações, então o que implica a decisão? Decisões relacionadas, se tiver algumas decisões que são relacionadas com essa, requisitos relacionados, artefatos relacionados, princípios relacionados e algumas anotações. Então tem esse template, bem legal inclusive, mas algumas coisas eu acho que não precisaria ter, então talvez o grupo aqui, talvez não precisaria ter, normalmente eu coloco autor e as pessoas envolvidas, né? Então acho que talvez o grupo aqui, não sei, talvez eu não colocaria. O resto aqui eu achei bem interessante, essas últimas aqui também eu não colocaria não, né, relacionado. Então, resumindo, a gente coloca um problema, uma decisão, uma situação, um grupo de pessoas, suposições, restrições, lista de opções, o argumento justificando por que você tomou a decisão que você tomou, né? Você escolheu a opção X, por quê? E quais são as aplicações dessa escolha que você fez. Próxima. Esse aqui já é o padrão. Esse aqui é o padrãozinho de todos, ó. Inclusive, ele recomenda a ferramenta lá para o ADR Tool, que vai gerenciar esses arquivos de ADR. O arquivo ADR nada mais é do que um arquivo Markdown, tá? Então, ele fica no projeto, inclusive, gente. Então, cada projeto, você pode criar uma pastinha Docs, por exemplo, lá no projeto, na raiz do projeto, e dentro dela você lista todos os arquivos. E aí, o que é legal é vocês colocarem ou data, né, no nome do arquivo, ou 01. Então, por exemplo, 001, o arquivo, 002, segundo, 003, terceiro, 004, a quarta. Se eu não me engano, o ADR Tool ia fazer isso. Então, quando eu utilizei ele, faz muito tempo que eu utilizei ele já, se eu não me engano, ele faz isso. Ele coloca 001, 002, 003, aí a data a gente coloca no arquivo Markdown, né? Então, esse aqui vai ter um título, vai ter uma situação, contexto, uma decisão e a consequência. Esse aqui é o padrão, né? Aqui, eu acho que eu gosto de colocar um pouco de mais coisas. Então, por exemplo, o que eu acho que é essencial é ter também a lista de opções, de alternativas. Então, beleza, você tomou essa decisão, mas quais poderiam ser outras decisões? Eu acho que é bem legal. Você justificar o porquê da decisão que você tomou. Eu gosto de colocar também as vantagens da sua decisão e as desvantagens, né? Porque tudo tem um preço, tudo tem um custo. Tem a vantagem, mas tem uma desvantagem. Então, se a gente colocou Node,
qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Se a gente utilizou o React, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, quais são as alternativas. Então eu gosto de colocar isso. O autor, eu gosto de colocar quem foi o autor responsável pela decisão. As pessoas envolvidas, eu gosto de colocar. Então um dia pode ser que o autor saiu da empresa, eu quero conversar com alguém por alguma razão, então é legal ter as pessoas envolvidas. A data da decisão, eu acho que é bem legal ter a data. Tanto a data de criação quanto a data da última atualização, é bem legal. Tem mais coisas que geralmente eu coloco? Eu acho que não. É isso que vocês estão vendo. Eu uso esse template simples aqui, e do simples desse simples aqui eu adiciono mais algumas coisas, mas eu acho que não tem mais isso, viu? Não lembro se tem mais que isso. O que é esse daqui, ó? Vamos ver o que ele colocou. Ele colocou submitters, que são as pessoas envolvidas praticamente. Olha lá, o nome, a organização. Aí tem um changelog aqui. A data, depois qual é o formato, a situação. Acho que não precisaria. Caso de uso, contexto, design proposto, considerações, decisões e outras decisões relacionadas. Referências, essa referência aqui é legal. Então, isso aqui a gente consegue linkar material, artigo, vídeo, livro ou qualquer outro conteúdo adicional para a ADR em si. Isso aqui eu utilizo também. Introdução, um resumo, um contexto, a situação, as consequências. Essa aqui tá muito chata. Título, situação, candidatos, que são as pessoas envolvidas. Aí vai ter o título. Aqui já é um pouco. Aqui é alto nível, aqui é baixo nível, aqui vai ter mais descrições. Então, título, situação, critério de avaliação, pessoas para considerar, pesquisa e análise de cada pessoa. Então, qual é a opinião de cada pessoa. Aí vai ter análise SWOT, umas coisas aqui que eu acho que. Enfim, acho que é muita coisa também. Vamos ver essa. Essa aqui tá legal, ó. Então vai ter o título, o status, que geralmente vai ser proposto, rejeitado, aceitado, depreciado. Isso aqui é bem legal. As pessoas envolvidas na decisão, a data, né, a última atualização. Uma história técnica, o contexto e o problema. Então, a declaração do contexto do problema, qual era o problema, qual era o contexto para esse problema. As decisões-chave, né, o que conduziu a gente a tomar essa decisão. Opções consideradas, esse aqui, alternativas, então opção 1, opção 2, opção 3. O resultado da decisão, então, dada a opção que a gente escolheu, né, então, por exemplo, aqui, ó, escolhi a opção 1 porque... consequências positivas, consequências negativas, olha lá o que eu falei, ó, trade-off, vantagens e desvantagens. Olha lá, prós e contras da opção. Então, opção 1, pró e contra, opção 2, pró e contra, opção 3, pró e contra. E links. Pô, perfeito, eu faço exatamente assim. Não com esses nomes aqui, mas é exatamente dessa forma que eu faço. Tem as opções, tem o porquê da opção 1, quais alternativas. Cara, na minha cabeça tem mais coisa que eu coloco na Architecture Decision Record. Acho que é plano de ação, se não me engano, é estratégia, né? Qual que é o plano para executar ela? É uma seção que eu chamo de strategy. Então, qual é a estratégia? Quais são as ações que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, refatorar JavaScript para TypeScript. Migrar Webpack para Vite. Depois disso, migrar Jest para Vitest, coisas assim. Então, um plano de ação é bem legal por também. Mas, de todas que a gente viu até agora, essa aqui eu acho que foi a que eu mais gostei até o momento. Está muito boa, bem completa. Então, a tag, um breve resumo, os requisitos, racional, a prioridade, stakeholders, as pessoas envolvidas no caso, status, o dono da decisão, o autor, a revisão, o número, deve ser 1, 2, 3, a data, suposições, riscos e a definição. Ok. Vamos ver, esse aqui tem vários idiomas. Então, a decisão, racional, status, consequências, bem padrão.
E o que é isso aqui? Não sei o que tem esse artigo aqui, não. Mas, em geral, é isso, gente. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Architecture Decision Records, voltar na raiz do projeto. Então, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Esse daqui, esse repositório que tem todas as decisões. E aí, o que a gente mais gostou... A gente não, né? O que eu mais gostei foi... MADR. Foi o MADR, ó, isso aqui, ó. Então essa aqui, ela é bem boa. Então eu vou deixar o primeiro vídeo com todos para vocês darem uma olhada e também vou deixar esse vídeo desse aqui, que foi a mais interessante até o momento que eu achei. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente viu para que serve os tal dos ADRs, né, o Architecture Decision Record. Então basicamente é um registro de decisão de arquitetura e com ele a gente consegue criar um Architecture Decision Logs, que são registros das decisões de arquitetura do projeto. Então desde o dia 0 do projeto até o dia atual, até hoje, até o momento. Então geralmente a gente vai criar uma pastinha Docs. Essa pastinha Docs a gente coloca lá a decisão a 001, 2, 3, 4, 5, 6 até 5 mil, 10 mil, 1 milhão, que seja. E aí para cada decisão a gente vai criar um arquivo Markdown e cada arquivo Markdown vai ter o seu template, a sua estrutura para que ele seja preenchido. Então dessa forma, se daqui 2 anos a gente quiser saber, pô, mas por que a gente decidiu fazer o projeto com Golang? Então provavelmente tem que existir um ADR explicando isso. Então por que a gente decidiu Golang? Ah, mas por que o projeto começou na Amazon e da Amazon a gente migrou para Google, né, falando de cloud. Então tem que ter uma decisão por que inicialmente foi na Amazon. E também tem que ter um outro arquivo, uma outra documentação do porquê a migração foi feita da Amazon para Google. Então, dessa forma, não importa quando uma pessoa entrar no projeto, ou não importa quando for necessário a gente voltar no passado para entender alguma decisão, para a gente entender o porquê que o presente é como ele é. Então, a gente consegue ter todo esse histórico, traçar tudo, entender tudo, ler tudo, né? Então, dessa forma, a gente não fica naquela dúvida de, pô, mas a pessoa que criou foi embora, a pessoa saiu do projeto, a pessoa saiu da empresa, eu não sei porque ela fez isso, ou aquela situação pior ainda, que é quando uma pessoa entra na empresa e fala assim, nossa, mas por que você está utilizando isso? Por que vocês estão fazendo assim? Pô, calma aí, pessoa, você acabou de entrar, dá uma lida, entenda, veja a história, veja o racional, veja tudo que a gente passou, por que a gente passou, porque vocês precisam entender, tudo né, tudo que é, tem um porquê de ser. Então, se tem um dev técnico no projeto de vocês, tem o porquê, né? Se foi feito com React, tem o porquê. Se foi feito com Angular, tem o porquê. Então, mas tá com um código antigo. Esse código antigo tem 10 linhas que eu consigo trocar 10 linhas para 5 linhas. Tudo bem. Tem um porquê para ele estar com 10 linhas. Tem um porquê para ter um if e não um map, por exemplo. Tem um porquê ter um switch case e não um map de novo. Tem um porquê para ter vários ifs de um componente e não um component factor, por exemplo. Então, vocês precisam entender o porquê primeiro, né? Então, primeiro, ouça para depois você falar. Primeiro pergunte, capture o conhecimento, capture informação, depois você fala, depois você propõe, depois você sugere alguma coisa. Porque pode ser que muito provavelmente o que você vai sugerir já foi considerado, mas não foi aplicado por alguma razão, por algum motivo, dado o contexto, dado no passado, dado um histórico. Então é muito importante a gente ter documentações para que não exista cenários assim, né? Porque não é muito legal situações como essa. Então, se você gostou, deixe seu like, o like é muito importante, se inscreva no canal. Então, você dá o like, se inscreva no canal, clica rapidinho e ajuda muito para que eu consiga continuar estar trazendo mais vídeo para vocês todos os dias. Todos os dias não, uma vez por semana. Deixe seu comentário. Então, o que você achou? Já conhecia? Não conhecia? Já usa? Não usa? Usou? Não gostou? Usou e gostou? Faz sentido? Não faz sentido? Quais são as suas opiniões sobre isso? Quais são as suas experiências baseadas no tal do ADR? E é isso. Agora, mudando, a gente vai ter um encontro marcado todas as segundas-feiras agora. Então, os vídeos eles eram postados todos os sábados às 11 horas da manhã, mas agora eles vão ser postados a partir desse vídeo aqui, eles vão ser postados todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. Então, como de costume, temos um encontro marcado na próxima segunda às 11 da manhã. Tchau!